Vou atravessar o Estreito de Gibraltar de jet ski, levando de 3 a 5 mil quilos. São 30 barcos com pelo menos 2,5 toneladas a 3 toneladas cada. Isso dá quase 100 toneladas. Prestei um serviço e fui pego com 700 quilos. Você trabalhou para várias equipes. Eu trabalhei para todas as maiores equipes. As pessoas precisam saber agora que não sai 1 quilo do Marrocos se não for pago. Se amanhã o governo quiser acabar com a resina de cannabis, é muito simples. Em uma semana não sai mais 1 quilo do Marrocos. É porque existe uma vontade política de que isso não pare. Naquela época a gente não ganhava muito. Acho que a gente ganhava uns 20 mil euros. Sim, por travessia. São 20 mil euros. Se eu tivesse que fazer de novo, honestamente, eu não faria. Hoje eu recebo Frank. Então Frank não era um bandido no sentido literal da palavra, ele era um transportador. Ele fazia navegação entre o Marrocos e a Espanha em botes infláveis. São lanchas pretas com vários motores que vão em alta velocidade, carregando toneladas de haxixe a bordo. Olá, Frank. Olá. Então, Frank, antes de ser piloto de bote inflável, de transporte marítimo rápido, o que você fazia? Como começa essa história? Então, eu sou parisiense e eu não estava nada envolvido com esse tipo de coisa. Eu cheguei na Espanha para trabalhar com timeshare, Então, timeshare é uma vocação. a multipropriedade. É um bom golpe. Vender um apartamento para 15 pessoas que deveriam revezar, mas isso nunca dá certo. Era a RCI que fazia isso. Você compra suas férias e viaja. Aos poucos fui subindo nas empresas para as quais eu trabalhava. E então comecei nas Canárias. Depois eu subi para Alicante, Granada. E então terminei em Maiorca. E aí depois em Maiorca tive uma oportunidade. Enfim, tem um cara que conheci em uma residência que no fim das contas eram 2 irmãos. Eram 2 irmãos que estavam fugindo da França. Acho que eram 2 irmãos ou da periferia norte, de equipes da periferia norte ou da periferia sul, parisienses que estavam escondidos na Espanha e que realmente estavam envolvidos nisso. Eu não entendia nada disso. E como eu já velejava desde a minha infância, eu tinha problemas financeiros mais ou menos naquela época. Então eles realmente me propuseram de transportar um veleiro. Saíamos da região de Alicante, se me lembro bem, e era preciso levar o barco até Tarifa. Gibraltar e Tarifa ficam a 20 quilômetros de distância. É o estreito, o famoso Estreito de Gibraltar. Pegamos o barco. E então, ao largo de Cartagena, se não me engano, pegamos um mar muito agitado. E aí o cara começou a ficar assustado. Ele me disse que estávamos vazios, para tomar cuidado. Estávamos descendo e depois iríamos carregar. E aí ele disse, não, eu quero voltar para o porto. Então começamos a voltar para o porto. E eu conheci um pouco o mar. Eu sei que em todo o porto, na entrada do porto, sabe, tem uma luz verde à direita, uma luz branca, uma luz vermelha à esquerda. E ali eu não via essas luzes, eu via luzes brancas. Para mim, luzes brancas significam perigo, é imperativo não passar. E no fim das contas ele conseguiu nos colocar em uma praia. Então a gente acabou encalhado na praia com esse barco. Então a primeira experiência dele terminou ali. Numa praia? Numa praia de Cartagena. E depois eu voltei para casa e acabou. Mas para eles não tinha acabado, porque eles decidiram encontrar outra solução, outra maneira de atravessar. E naquela época, há muito, muito tempo, a gente fazia isso com barcos de pesca. Puts e Rafales são barcos de pesca marroquinos. Você também conheceu, mas em outra época, com barcos de pesca, fazíamos todas as travessias. Saíamos do Marrocos para a Espanha. Essa primeira operação com barcos de pesca também não deu certo. Se eu me lembro bem, saí de Tetuão, atravessamos o estreito. Se eu me lembro bem, também foi perto de Tarifa. Depois de Tarifa, em outra praia. E aí chegamos, tudo correu bem, descarregamos. Você descarregou na praia? Eu descarreguei na praia e no momento em que descarregamos, o helicóptero chegou junto com as patrulhas da Guarda Civil Espanhola. Então isso foi o começo de... E como você saiu dessa? Correndo. Ah, sim, você fugiu correndo. E no barco, quanto você tinha na mão e na rajada? Eu tinha 500, 600 quilos. Quanto te pagavam por isso? Eu não me lembro mesmo, mas eles não me pagaram porque perderam. Segundo fracasso. Sempre foi com as mesmas pessoas, segundo fracasso. Você tem olho clínico. Mas por outro lado, aí você foi muito bom. Foi aí que, não conhecendo nada desse ramo, mesmo assim, consegui alugar um carro que foi encontrado na praia, em meu nome. É isso. Sim, foi aí que você começou mesmo. Então eu me encontrei? Uma certa forma de ingenuidade. Eu consegui sair, mas ao mesmo tempo
acabei sendo procurado. Então, na Espanha, você tem o que chamam, tem duas coisas. Existe o mandado de prisão, ou seja, vão te prender e te colocar na cadeia. E também temos o que chamam de averiguação. Isso porque não te pegaram em flagrante. A gente não tem a prova exata. Não temos certeza se você está sabendo ou não. A averiguação é quando te prendem. Você passa diante do juiz e vai para a cadeia. Averiguação e mandado de prisão são a mesma coisa. No final, você vai para a cadeia de qualquer jeito. Então eu acabei ficando foragido. Eles me fizeram passar para o outro lado. Eu consegui fugir. Eles me fizeram passar para o Marrocos. E depois, no Marrocos, eu fiquei uns 6 meses. E depois voltei para o lado de Marbella. E lá trabalhei com outros da Costa del Sol. Isso, Costa del Sol. E aí comecei a entender como as coisas funcionavam. Quis um pouco porque tinha algumas possibilidades e bagagem para fazer outra coisa, já que nunca comprei nem vendi. Não estou nem um pouco no... Você nunca esteve no negócio, nem foi traficante? Eu não me considero de forma alguma um traficante. Para mim, eu sou um contrabandista. Eu nunca enviei cocaína, heroína, coisas desse tipo. Para mim, sempre foi resina de coração de bambu e só isso. E o bambu, se a gente for em coffee shops na Espanha, pode fumar normalmente. É legal. Nos Estados Unidos é legal. Na Holanda é legal. Eu não me considero um traficante. Nunca fiz negócio com isso. Eu sou um contrabandista. Eu vou de um ponto A a um ponto B. Só isso. Um transportador? Um transportador. Então, isso não me faz... Eu não me sinto nem um pouco cúmplice, nem... não sou responsável pelos assassinatos e acontecimentos nas comunidades. Isso não me diz respeito. Você é um prestador de serviço. Eu realmente estava lá só para dar uma força para ele, digamos assim. O que você faz agora, já que não está mais com os irmãos? Agora acabou com os irmãos. Os gatos pretos acabou. Eles também, acabou. Acho que eles pararam de fazer isso. E além disso, eles têm outros problemas também com a justiça francesa. Então, não tenho mais notícias deles. Depois acabo trabalhando para um cara que... Então espera, porque quando você chega na costa, quem você conhece? Porque assim, vamos verificar, vamos só especificar a Costa del Sol. É Marbella. É Marbella, Torremolinos, toda a Estepona e, obviamente, é o ponto de encontro, o cruzamento e o lugar onde você tem que estar para traficar drogas na Europa. Quase todas as equipes francesas estão lá embaixo, pois a Costa del Sol fica em frente ao Marrocos, grande produtor de haxixe. Todos estão lá para negociar. O tempo é bom, faz sol, tem praias, baladas, mulheres. Basicamente é isso, é o pacote completo. Então todo mundo está lá. Todo mundo está lá. Todo mundo da França, mas também tem os russos, os italianos. Os ingleses, os holandeses. Todo mundo está lá. Isso forma um mundo, um meio próprio. Todos vivem no melhor dos mundos. Eu tento recomeçar minha vida lá e faço minha namorada da época aí também. Então a gente começa a viver. A partir daí, eu conheço um cara que me apresenta um velho que vê que eu me viro bem. Eu sei navegar bem, sou bastante honesto e eu não estou no circuito. O importante é não estar no circuito. Então eu começo com ele. E com ele eu começo os primeiros Zodiacs. Eu começo com os primeiros barcos de pesca, mas mais pelo lado do Guadalquivir. O Guadalquivir é a fronteira entre a Espanha e Portugal. Então, aí a gente já não está mais do lado é o lado Atlântico, é mais para o carregamento do lado de Arache. No Marrocos. No Marrocos. E a gente descarrega no Guadalquivir. Tinha um barco que estava encalhado no Guadalquivir. O Guadalquivir é um braço de mar que entra terra adentro. É a fronteira entre os dois. E eu chegava com o barco, muitas vezes com as primeiras lanchas semirrígidas, e deixava isso à noite na embarcação naufragada. Na embarcação naufragada, depois voltavam de dia com barcos pequenos e faziam suas coisas. Vou te interromper por 2 segundos. Em que ano foi isso? 98. Em 1998. Então você diz que são as primeiras lanchas semirrígidas. Então vamos explicar o que são essas lanchas semirrígidas, né? As Gomes são barcos semirrígidos. São barcos que parecem botes infláveis, mas são semirrígidos. Tem casco rígido e tubos infláveis por cima. São aquelas coisas pretas que vemos sempre na TV ou em outros lugares. No início, como são esses semirrígidos? Os primeiros semirrígidos, vamos dizer, tinham no máximo 1 ou 2 motores. Isso era o que a Zodiac fazia na época, né? A Bombard também fazia. Esses são os barcos de... A Marwal também fazia isso, mas não havia fabricante. Vamos falar disso depois. Vamos falar sobre isso depois. A grande história da fabricação dos novos semirrígidos, especialmente feitos para o tráfico. No começo, sim, vocês usam barcos que são... Usam-se barcos que são... Sim, são praticamente aqueles do CRS nas praias francesas. Exatamente. São exatamente os mesmos. E então, quanto vocês colocam aí dentro?
A gente colocava 1.000 quilos. 1 tonelada? Sim, era 1 tonelada na época. Então a gente conhece isso porque obviamente deixa rastros. Anda rápido e encara bem o mar. Deixa uma marca, navega bem, aguenta bem o mar. E também é um eco do radar que é bem fraco. Sim. Se você não começar a ir muito, muito rápido, bem, ninguém te vê. Então, no começo também, quando comecei a trabalhar, naquela época, não havia câmera térmica. Sim, pois agora há câmeras térmicas na Espanha. Ele consegue ver até as praias marroquinas em frente pela câmera. Ele vê você, até seu rosto no barco. Sim, dentro do barco. Naquela época não tinha nada disso. Então havia um eco de radar muito fraco que permitia navegar tranquilamente. E então a gente realmente saía quando o mar estava agitado, em vez de quando o mar estava calmo. Se você considera um mar calmo, todo mundo está fora. Todo mundo quer navegar. Polícia, alfândega e guarda civil, todos querem navegar. Praticante de windsurf. Windsurfistas, minha avó, todos vão sair quando o mar estiver agitado. Quando digo agitado, são ondas de 3 a 4 metros. Sim, ainda assim é tenso. Ah, bem, a gente quase não fica mais lá fora. Tem que saber controlar um pouco a coisa. Mas aí, como você aprendeu a controlar o bote inflável? Porque entre o veleiro e o barquinho de pescador tem uma diferença, né? Claro, mas o mar é o mar. Parece coisa do Renault. Sim, não, mas sempre gostei do mar, especialmente quando ele está mexido. Sim, mas mesmo assim, com volante e 2 motores, é um barco fora de borda. Sim, mas é fora de borda. Sim, você encara as ondas do mesmo jeito. Você sabe, enfim, você conhece a onda. Você se vira para ir lá. Você leva um susto, 3 meses depois, você não liga. É, você entendeu a história. Você vai mais devagar. Você aprende com seus erros. Quanto tempo levava para atravessar de Larache, Marrocos, até Guadalquivir com sua tonelada? Então, não vamos contar o tempo, vamos contar em noites. Por uma razão simples e clara. Seja no Marrocos ou na Espanha, vamos tentar trabalhar com um fator que é simples, que é a corrupção. No Marrocos, caso não seja pago. Não sai. Não sai. Ou seja, as pessoas precisam saber que, até hoje, não sai nem 1 quilo do Marrocos se não for pago. Se amanhã o governo quiser acabar com a resina de cannabis, é muito simples. Em 1 semana, não sai mais nem 1 quilo do Marrocos. Se isso continua, é porque há vontade política para não parar. A saída já foi paga, então, a princípio, não há problema. E depois, vamos esperar a saída, a entrada que deve ser paga. Ou se não for paga, bem, vamos tentar descobrir onde estão a polícia. Identificar a situação para evitar emboscadas. A gente espera a abertura. Espera que os caras que estão na praia digam, beleza, pode entrar. Então, nesse momento, a gente vai entrar, porque não é tanto o trajeto em si. É a espera para entrar. Você fica parado nas águas internacionais. A gente fica parado a 2, 3 milhas. Não precisa ir muito longe, é só esperar. O tempo de ir e o tempo de voltar. Tá vendo? A gente espera para ver e também tem uns caras que ficam de olho onde estão as lanchas, onde estão... Sim, que avisam. Os caras estão saindo do porto. Eles estão vindo na sua direção. É melhor você dar a partida de novo. Ou você decide voltar para casa, ou você decide ir embora de novo. Do outro lado, no Marrocos... E com esses botes infláveis, você vai guardando na sua poupança. Isso dá certo. Eu faço 2, 3 viagens que vão até bem com esse cara aí. Quanto em dinheiro aí? A gente não ganhava muito naquela época. Acho que dava uns 20 mil euros. É por travessia? À noite são 20 mil euros, não é muito, mas é bem controlado. É bem feito, é profissional. E também são velhos, é a velha guarda. Ainda não são as novas gerações. A nova geração que a gente conhece. São velhos, então é isso. Tá indo tudo bem. Eu faço uma viagem. Faço uma viagem por mês. Não preciso de mais. Pego meus 20 mil paus. Tô muito satisfeito. E é isso. E aí, quanto tempo dura isso? 12 anos. A gente sabe o que você faz. Isso já está começando a se espalhar. Sim, porque... Então, eu não lembro mais por quê. Eu não lembro mais como eu chego depois aos nossos amigos, digamos assim. Mas eu me lembro que eu também faço uma transferência. Não lembro para quem. Para uns marselheses. Uns marselheses que tiveram a ideia de atravessar o Estreito de Gibraltar de jet ski, mas o Estreito de Gibraltar de jet ski... São 16 quilômetros, para ser mais preciso. É fácil, só precisa estar bem estabelecido no Estreito de Gibraltar, na Espanha e no Marrocos. No Marrocos mantemos a mesma mentalidade e pagamos. Mas na Espanha é preciso encontrar uma entrada, é preciso encontrar alguma coisa. Pessoas que tenham contatos que sejam importantes. Aqui não basta um jet ski, são necessários 2, 3 ou 4, ou usar todos os dias. Você não conseguirá colocar porque precisa carregar um jet ski. Você coloca 6 pacotes. Então, o que a gente chama de pacotes, vamos dizer, são as malas marroquinas. Tem 30 quilos de resina por mala.
E eu tinha encontrado um sistema com uma espécie de cinta. As cintas compradas para carros, eu colocava uma na frente, 3, pronto. Colocava 2 galões na frente e abria. Disse a eles que não dava, nunca acharam a entrada. Então eu disse, se vocês quiserem, o que a gente pode fazer é sair de Marbella. A gente vai atravessar. Vamos carregar em Tétouan e voltar. Eu saio com 2 jet ski. Mas agora não estamos mais falando de 16 quilômetros. É mais longe, Marbella. Tétouan já não é mais a mesma coisa. 90 quilômetros. Falamos de 2, 3 ou 4 horas. Eu saio de Marbella e atravesso Tétouan. E aí, quando eu atravesso Tétouan, tem que saber que a travessia para Tétouan é como uma rodovia de cargueiros. Tem todos os cargueiros que entram no Mediterrâneo. E então, quando você passa, você se depara com o spray dos dus. E o rastro. A onda. As ondas deixadas pelo enorme cargueiro porta-contêineres passando. Aqui é um jet ski, meu amigo, diferente. São 6 pacotes, 2 galões e ainda precisa abastecer no caminho, pois não há gasolina suficiente. Vocês vão em 2. Procure o seu. Eu chego lá. Então você está com 180 quilos? O cara me liga. Ele diz, onde você está? No Marrocos, hein? O cara perguntou onde eu estava. Falei que estava a 5 metros dele, mas ele não percebeu minha chegada. Ele perguntou como fiz isso. Então, carregamos e colocamos os 6 pacotes e voltamos. E no caminho, o cara que está comigo no outro Zodiac, no outro jet ski, desculpa, abastece. E não dá certo. Ele virou o jet ski e caiu na água. Não dava para recolocar o jet ski na posição certa, então tivemos que abandoná-lo. Precisei levar o cara comigo. Ele sobe atrás e a gente continua e chega na praia. E aí a gente... Espera, vou te interromper. Essas histórias são à noite? Sim, é à noite. Ah, sim. Quando você falava dos cargueiros mais cedo, você tem que evitá-los, passar a noite. Quer dizer, Ah, sim, não, é que você não vê as ondas. Você não vê o que os caras causaram pra gente. Pronto. Eu levo os 6 pacotes que restam, junto com o cara atrás de mim. Chegamos à praia. Eu abro as correias. A gente entrega os pacotes pro cara. E no momento em que a gente entrega os pacotes, a gente ouve. O helicóptero chegou, mas dessa vez deu tudo certo. Saí correndo e não fui pego. Os caras fugiram com os pacotes, então a polícia não pegou nada. Operação fracassada, com eles, acabou. E aí, justamente esse lance de scooter, tem um cara que fica sabendo disso. Um sujeito que virou notícia. Fiquei muito mal por ele porque ele está preso atualmente. Sofiane Hambly. Ele ficou famoso, esse rapaz, porque era, digamos, o traficante número 1 de haxixe praticamente na Europa. E ele é o traficante. Anos depois, descobrimos que ele era informante do Departamento de Narcóticos. Esse é o famoso escândalo que aconteceu, mas não. Então, policiais do departamento e assim por diante. O famoso Sofiane Hambly descobre que você anda de scooter. Eu ando de scooter. E Sofiane, bom, é da equipe de Mulhouse. São todos caras de Mulhouse. Ele, Cabeça Grande, Pokémon e os parceiros e o Bombay. Ah, não, o Bombay já era. De repente eles me dizem, mas foi você que fez isso? Eu não sabia que ele sabia. Eles descobrem que faço isso e se interessam em trabalhar comigo, o que é normal. Já que eu fiz uma coisa que ninguém faz e que ainda por cima está dando certo. Então eu comecei de fato com eles. Depois, então, quero dizer que nenhum deles é um cara ruim. São caras que sempre foram, são comerciantes. São caras que sempre foram honestos comigo. Sempre me pagaram. Então comecei a trabalhar com eles. É engraçado porque a gente não fazia só os Zodiacs. Na verdade, muito poucos. Não, com eles eu não fiz scooter. Então, me conta o que aconteceu. Você faz o scooter. Eles vêm falar com você e te propõem o quê? Eles me dizem, o que você acha de um barco de pesca esportiva de 14 metros para o grupo? Eu digo, isso é ótimo. Dá para colocar 2, 3, 4 mil, enfim. 3, 4 toneladas? Podemos colocar pelo menos 3 toneladas. Eles disseram que cuidariam disso e compraram o barco do presidente da Coca-Cola Espanha, em Puerto Banús. Puerto Banús é um porto luxuoso, hein? Então a gente comprou esse barco, eu cuidei disso. E a gente começou a trabalhar. Eu carregava. A gente faz nessa área aí, ó. Nessa área aí, nas 3 pedras e tudo mais. Era mais ou menos por ali que a gente carregava. Então a gente carregava lá perto das três pedras. Trazíamos quase sempre, pelo menos quanto a Hunman, fazíamos os chamados rastros Bordeaux, vindo cerca de 3 ou 4 milhas da costa. Bill descarregava e devolvia à praia os barquinhos que tinha acabado de descarregar. E você voltava ao porto como se nada houvesse ocorrido? Eu voltava para o porto. Também trabalhei no que chamam de porto a Anne dos Portivaux. O porto dos Portivaux de Marbella é o porto que fica ao lado de Puerto Banús.
Antes de Puerto Banús, só havia o Porto dos Portivô. Então, eu estou carregado. Estou fazendo isso em pleno dia. Então, voltei à noite, carregado. Deixei o negócio. Todo mundo foi pago. Todo mundo está sabendo. Acho até que o pessoal da Guarda Civil também está sabendo. Estou lá. Estou esperando. Estou limpando o meu barco. E o que eu não sabia é que naquele dia tinha um fotógrafo lá, que tirou uma foto. A foto do porto, que no fim das contas essa foto saiu na capa da revista de Marbella daquele ano, do ano 2000. Eu já nem lembro mais em que ano foi. E eles tiram uma foto do porto. E eu, do jeito que eu estava posicionado, fiquei em primeiro plano. Dá para me ver limpando o barco. Na foto e o barco carregado. Tudo correu muito bem com eles. Depois a gente começa, a trabalhar nos botes semirrígidos. De novo, os botes semirrígidos. Depois do jet ski, o barco de pesca de alto mar. Então, os botes semirrígidos são com outra equipe com quem eu trabalho, que é marroquina. E eu saio do que a gente chama de marchita. Diversas vezes ao mês, subo em um barco na marchica e saio com 3, 4 ou 5 mil quilos. Então, explica pra gente o que é a marchica. É uma espécie de rio, quer dizer, um braço de mar que é bem fechado, com uma abertura de cerca de 200 metros. E lá dentro temos 100 botes infláveis. Há cerca de 100 botes infláveis escondidos lá. Tem cerca de uma centena de botes infláveis escondidos lá. A marchica é perto da fronteira com a Argélia, certo? Não, a marchica fica em Nador. Fica a 20 quilômetros de Nador. Então, ali tem cerca de 100, 150 botes infláveis que estão lá, parados, que não se movem. Tudo isso só é possível porque... Eu imagino 150 botes infláveis no porto não é muito discreto. Não dá pra ver, não dá pra ver. A gente não vê os botes infláveis porque a marchica é bem grande. Não dá pra ver, a gente colocou eles no meio, os caras vivem dentro deles. E na costa não dá pra ver os botes infláveis. Ah, é tão largo que não dá pra ver nada. Vocês fazem uma balsa com os botes infláveis amarrados? Exatamente, isso mesmo. E os caras ficam lá. Por isso que na época sempre tinha problema de motor, porque não era feito manutenção. Não é algo que você tira como os espanhóis fazem hoje com os novos botes retirando da água. Eles colocam em hangares. Isso, eles colocam em hangares e tudo mais, isso aí. Isso é depois. Então, na época, a gente tinha os botes e quando eu saía, éramos cerca de 30 saindo todos os dias. Todos os dias a gente se... 3 toneladas, 4 toneladas, 5 toneladas. Com 30 barcos que partem com pelo menos 3 toneladas, entre 2,5 e 3 toneladas. É quase 100 toneladas. E isso é controlado pela Marinha. É controlado. Tem uns caras na saída que ficam lá esperando para controlar quem vai sair com quantos quilos. Sim, basicamente tem um barco da Marinha Marroquina. Os caras têm uma lista com as placas dos botes. Eles têm principalmente um nome de código para dar. A gente tem que dar um nome de código quando passa. E se estiver certo... Se você está na lista porque pagou, você tem o direito de passar. Se não, eles atiram em você. Não, é que ali tem um barquinho pequeno que fica na saída esperando. Os caras, você passa do lado e dá o código para eles. Ok, você continua. E um pouco mais à frente, uns 300, 400 metros, tem a famosa lancha, ou da Marinha Nacional, ou da alfândega, a alfândega marroquina, que está lá, esperando, com a metralhadora carregada. Se quiser enganar eles com a pátera, eles atiram em você 400 metros depois. Sabe quanto custava a travessia? Você não sabia quanto? 35 mil euros? 35 mil euros? Para passar com suas 3, 4 toneladas. Então a marchica fica onde? Sim, você tem a de Almeria. Ok, isso dá quantas horas de barco para você? Durante a noite, normalmente durante a noite. Ah, é? Então você faz mesmo um bate-volta à noite. Essas lanchas infláveis andam muito, qual o modelo? São lanchas infláveis com 2 motores. É nessa hora que começam a chegar os Crompton, que tem 2, 3. É o começo do lancha inflável profissional para tráfico. Mas tem muitos, tem também caras que fabricaram lanchas infláveis. Com 2, 3 motores, mas que ainda não tem essa... Profissionalização. Não tem esse toque. Aquele toque inglês que veremos depois. Todo mundo tem um pouquinho. Eles compartilharam. Eles colocam a carga deles e de outros no mesmo bote inflável para atravessar. Foi uma equipe de marroquinos que te ajudou a atravessar a Marchica, certo? Sim. Só havia marroquinos, eu era o único francês ali. Ah, sim, eram pilotos marroquinos. Naquela época, os botes infláveis ficavam guardados no Marrocos. Hoje vêm da Espanha e fazem o trajeto de ida e volta. Quanto tempo durou seu negócio?
Isso durou alguns anos, não lembro exatamente, mas pelo menos 3, 4 anos. Durante esse tempo, teve momentos tensos, teve alguns? Momentos tensos acontecem todo dia. Sempre que acontece, tem tensão. Quando você foi embora, Jerome, lembra? Sim, fazer a Rota do Marrocos. Fazer a Rota do Marrocos, eu te falei, você vai ter esse problema, esse problema, esse problema. Você acabou com meu ânimo ao dizer que só teria problemas. E você só teve problemas. Eu já passei por tudo isso. Eu sempre disse que a polícia, a guarda civil, a alfândega, tudo isso é a última das minhas preocupações. A coisa mais importante quando você faz goma é, antes de tudo, o clima. Depois é a mecânica. A mercadoria você nem chega a ver. A mercadoria, você não. Eu, se você coloca 1 quilo, ou coloca 100 quilos, ou 200 quilos, ou 10 toneladas, ou 20 toneladas, isso não tem nenhuma influência no meu comportamento. Você sempre tem um problema. Você sempre tem um problema mecânico. Você sempre tem um problema, bobo de GPS, por exemplo. Você pode ter um problema porque o cara fala do outro lado. Você só espera que esteja aberto. Bem, está fechado, você é obrigado a voltar com a mercadoria. Então, isso também você precisa conseguir, isso é acertado com as autoridades marroquinas, de forma que você não pague uma segunda vez. É isso, dizendo não consegui descarregar. Não conseguir descarregar. Então, quando você voltar... Eu guardo meu bilhete pro... Isso, exatamente. Há um arranjo assim que acontece. Mas eu tive muitos, como posso te explicar. Eu tive muitos problemas. E também você não está livre de topar com o avião, o helicóptero, as patrulhas. Uma tempestade, um cargueiro em alta velocidade. Não, mas quero dizer, aconteceram comigo milhares de coisas. Mas, proporcionalmente, uma vez fui detido uma vez. Aliás, me soltaram logo em seguida. Porque eu os vi chegando atrás de mim com um bote inflável. Eu estava indo para o lado de Cartagena. Foi em Cartagena mesmo, nem foi nos arredores, em Cartagena. Eu estava voltando e ainda não estava completamente escuro, mas eu já tinha visto eles atrás de mim. Pensei, beleza, era a alfândega que estava atrás de mim. Quando vi que eles estavam atravessados a este bordo, eu os vi, de repente, mudarem, virarem e ficarem bem de frente para mim. E nesse momento, eu dei meia volta. Liguei para todos avisando que estavam me perseguindo, então esquece, vou jogar fora. E então fui direto em direção a eles. E aí, no último momento, eu girei de modo que eles passassem pela direita. Eu passei pela esquerda e continuei. A gente começou uma pequena perseguição. Apareceu uma segunda lancha da alfândega nessa operação. Depois veio o avião em cima de mim. Eu joguei, quer dizer, a gente jogou. Mas, e aí tivemos um problema mecânico, de novo. Não sei, depois de 5 horas de perseguição, eles conseguiram me parar no meio da noite. E eles nos levaram de volta para Cartagena. No começo, eles tinham certeza de que éramos 5. Quer dizer, 5 botes ou 5 caras no barco? Éramos 5 caras no barco. Quando nos pegam, somos mais de 4. Onde está o quinto? Onde está o quinto? Vamos explicar para eles que contaram errado. Então, vocês não jogaram o quinto? A gente não perdeu nenhum cara. E no fim das contas, eles nos mantiveram por 3 horas. E depois 3, 4 horas. E aí depois eles nos soltaram. Então eu estava com roupa de mergulho, colete, roupa de mergulho. Eles abriram a porta da alfândega. Eles partiram de roupa de mergulho. Assim, então... Porque jogaram a mercadoria fora? Bem, a gente não tinha nada. Só que eles sabiam que não tinha nada. Acabou. Mesmo que tenham nos visto jogar fora, eles nos pegaram. Eles não recuperaram a mercadoria, vocês jogaram no lixo. Acabou. Eles sabem disso. Eles nem fizeram perguntas, eles não ligavam. Então nos colocaram pra fora. E aí a gente acabou ficando no hotel. De fato, o cara do hotel falou na hora... que você estava vestido de... como orgulhosos marinheiros. Eu tinha 3 caras comigo que eram marroquinos. E também alguns caras da equipe do proprietário da mercadoria, que fugiram durante a noite. E eu, numa manhãzinha, me vi... O único com seu traje de mergulho. Então todos já tinham ido embora. Tive muitos problemas. Com a Marchica tivemos muitos problemas. Depois decidi voltar para a Espanha. E aí conheci o N, que é um vendedor, vamos dizer, um comerciante, que me fez conhecer o pessoal da Crompton. Crompton é um fabricante inglês que ficava no sul, na Inglaterra, perto de Brighton ou Southampton, não lembro direito. Um cara que, junto com a esposa, tinha montado uma pequena empresa de fabricação de botes infláveis dedicada exclusivamente ao tráfico. Então ele fazia umas coisas meio monstruosas sob encomenda, com 2, 3, 4 motores de 250 cavalos. 6 motores. 7 motores, 8 motores. Então esses caras montaram essa empresa.
Eles tinham um escritório, eu acho, na Costa del Sol. É uma representação. Gerida pelo senhor. Então essas lanchas infláveis valiam centenas de milhares até milhões de euros. Então, uma borracha é simples. Uma lancha inflável com 2 motores custa 150 mil. Então, quando você está com 6 motores, faça as contas. Depois tem que adicionar os motores. Depois tem que adicionar a mão de obra. Sim, aí começa. Estamos falando de um equipamento pesado e principalmente que é bem projetado. Então, eu sou contratado por essas pessoas, pelo cara que vende os... Sim, o representante da Crompton na Costa del Sol, que só vende para traficantes, claro. Não vendem isso para pescadores de camarão. Então, fui contratado por esse cara justamente para desenvolver o modus operandi, principalmente a resistência ao mar de algumas dessas lanchas infláveis. Então, havia vários modelos. Ali, em que ano estamos mesmo quando você conhece o N? É 2003. É mais ou menos nessa época que chegam as Crompton, essas lanchas infláveis profissionais feitas praticamente só para o tráfico. Então é Crompton Sr. N. Ele é representante comercial na Costa del Sol, oficialmente, tem galpões onde ficam os barcos e etc. Mas um pequeno detalhe. Na Espanha, existe uma lei que proíbe embarcações muito rápidas justamente para evitar o tráfico pelo mar. Essa lei só vale quando o barco está na água, pronto para navegar. No galpão, ele não é considerado um barco. Não, não é. Pequena digressão, o que o Sr. N propõe naquele momento? Então, ele me propõe ir buscar os barcos que são fabricados na Inglaterra, que descem da Inglaterra até a França, até o sul da França, até Cogolin e Saint-Cyprien. Você está quase na fronteira com a Espanha. Sim, estou na fronteira com a Espanha. Então eles chegam de caminhão. É Perpignan, mas chegam em transporte especial. Com caminhões grandes de transporte especial. E então ali eles são colocados na água, são preparados, colocados na água e depois a gente os leva até lá. Então você faz o papel de piloto para levá-los da França até Marbella nisso. Agora Marbella, mais para Almeria, Málaga, coisas assim. E você, quanto tempo leva para descer sua embarcação? Não dura cerca de uma noite? Porque são embarcações que chegam a 70 nós. Quantos quilômetros por hora você estava fazendo? 140. 140? Sim, 140 na água, aí começa a ficar sério. Vai a 140. Então, com que frequência você levava esses barcos nessa história? Então, Crompton construiu cerca de 600 barcos. Antes de acontecer, até antes teve o caso, porque eles foram pegos várias vezes, eu acho. Teve o caso em que eu estou envolvido, então França, onde eu... Então você caiu por um barco. Ele foi pego, estão acusando ele de 37 barcos. E você, quantos acha que teria pilotado? Alguns. Porque vamos dizer que esse caso te levou a enfrentar a justiça. Então você teria levado alguns nessa história. Com que frequência esses caminhões com barcos chegavam em Cogolin, perto de Perpignan? Em 3 anos eles colocaram, vamos dizer, em 24 meses, eles colocaram 36. Então, enfim, 2 por mês, né? 2 por mês, Mal fazia 2 por mês. Sabe o valor desses barcos? Quanto revendiam? Isso aí é entre 300 mil e 1 milhão para alguns. Isso requer um pequeno investimento. Sim, são só as grandes equipes. Você descarrega alguns desses 37 botes semi-rígidos em 2 anos. Aí chega por volta de 2005, pois 2003 marca o início dos Crompton. Não, estamos. Não, é 2003, 2004 eu descarrego uns Crompton. Sobre isso, o que a gente não sabe, o que eu não sei, mas o que eu digo, aliás, para o senhor N e para o senhor Jacques Freret, eu nem lembro mais como ele se chama, aquele lá, o famoso Jack coloca os barcos na água. Eu falo para ele, você acha que a polícia é idiota? Sim, com essas coisas pretas na água, garanto que não são pessoas pescando. Viu, vocês acham que os policiais são uns? O famoso Jack era um cara que aqui na região recebia os barcos. E que no fim das contas provavelmente trabalhava mais com a polícia, porque ele nunca foi incomodado. Então a gente coloca os barcos na água, coloca eles para funcionar. Isso acontece durante o dia, acontece. Aí, em um certo momento, eu digo, não dá para continuar assim, porque vocês estão fazendo muito barulho, todo mundo vê. A gente está fazendo os policiais de bobos. É por isso que eu nunca me escondi quando me acusam depois de ter usado... Veja, eu transportei barcos, veja. Eu passei de algo ilegal para algo legal. Para mim era legal, pronto. Agora, se é legal ou não, a prova é que não, já que fui condenado. Mas, então eu descia esses barcos. Depois, esses barcos eram colocados em navios e eram vendidos obviamente para o tráfico.
Então tudo estava indo bem. E aí, de repente, eu desço de novo, eu morava na Costa del Sol, vejo algo estranho, percebo que estou sendo seguido. Eu vejo algumas coisas que não são normais, mas não tanto comigo, mas com os outros. Então eu digo, tem um problema. Você vê que a equipe está sendo vigiada e você, senhor N, te diz, você vai subir de novo para fazer mais 2 que você vai transportar. Você vai transportar. Não sei o que está acontecendo. Ele me vê à tarde e me diz: tem um problema, você vai para casa, eu te mantenho informado. Está cancelado? Está cancelado. Então eu volto para casa e nunca mais tenho contato com o senhor N. Nunca mais vejo o senhor N. Desapareceu o fim da história do comboio. Quanto você ganhava ali para que a gente visse Crompton ali? Então tudo era legal, era ilegal. 5.000 paus por noite era um bom esquema. Sim, não, mas quero dizer, era isso. Não tinha nada? Nunca pensei que enfrentaria a justiça. Sim, por causa dessa história. Devido a essa história, já tinha feito coisas bem mais graves. Antes ganhava entre 40 e 50 mil por noite, trabalhando com 3.000 quilos. Então eu nunca pensei que fosse passar por esse tipo de coisa. Então, a partir daí, você não vê mais o senhor N. Então você volta ao seu papel de piloto transportador. Transportador. E eu continuo com meus negócios. E aí, de fato, eu vejo Sofiane na costa. E Sofiane me diz: eu tenho uma ideia. Geralmente temos problemas no norte porque o rei costuma passar férias lá. Ele tem residência, o rei do Marrocos, em Cabo Negro, perto de Tetuão. Isso é lindo. Quando ele está lá, ninguém trabalha. Ele disse: tive uma ideia. Vamos comprar um iate. Você vai pilotar o iate? Vamos colocar 30 ou 40 toneladas em cima. E depois vamos usá-lo como navio-mãe. E aos poucos vamos recolocá-lo. Vamos colocá-lo em águas internacionais. A 50 mil. E então, Os caras vão vir com os botes infláveis carregados. pronto, você entendeu. Então a gente se vê. E a gente decidiu comprar o barco Edel Hassad. O Bashar, na época, tinha o Bashar el-Assad, o presidente sírio que foi se refugiar em Moscou, tinha o pai dele, Hafez. Hafez tinha um irmão. Então, o tio do Bashar, Morava em Marbella. isso, e havia um super-iete. Então, acho que ele comprou. Quer dizer, ele começou a pagar porque eu subi nele quando estava em Soto Grande, em fase de projeto. Ele me perguntou: o que você quer mudar? Então nós fomos lá para prepará-lo. E então Sofiane foi embora. Naquela época, Sofiane já era perseguido pela polícia. Sofiane foi para a Itália e voltou 15 dias depois. Depois, foi preso em Marbella. Então, o fim da história do barco. Fim de Al-Assad. Quanto valia esse barco aí? Você sabe quanto ele desembolsou por ele, né? Não faço ideia. Mas ainda assim, tinha uns reparos para fazer nele, mas ele tinha pelo menos 30, 35 metros. Eu teria colocado 25, 30 toneladas, mais 2 ou 3 barcos que me acompanharam, com mais umas 10 toneladas. A gente não estava longe das 40. Nisso, o Sofiane foi preso. Nisso, eu acabei ficando com outro cara bem conhecido, mas ele não está mais aqui. Hoje eu posso dizer o nome dele. Nosso amigo JR. Tinha mercadoria realmente que deveria ir junto no barco com o Sofiane, e como Sofiane foi preso, então não era mais possível. Então me pediram para ajudar. Então eu ajudei e acabei sendo preso com 700 quilos. Então, em que ano estamos agora? 2009. Então, já faz 10 anos que você percorre o Mediterrâneo com suas cargas. Sim. Já faz 10 anos que você faz isso, mas você trabalhou para outros caras nesse meio tempo, né? Eu trabalhei com veleiros. Depois você sabe, um dia estou aqui, no outro em outro lugar. Você trabalhou para várias equipes, Eu trabalhei para todas as maiores equipes. todas as maiores. Então, eu trabalhei em veleiro nas Canárias, onde eu carregava tudo às pressas para ir em direção às Canárias. Participei de outras equipes também, nem me lembro mais de tantas que eu fiz. Como você foi pego no caso do barco e dos 700 quilos? Me conte como aconteceu. Então, eu faço um trace-bordô a 15 milhas da costa. Tem um barco, um Zodiac, que vem com a mercadoria, que me entrega mais ou menos a 15 milhas da costa. Eu entro em Puerto Banús, mas não no porto de lá, e sim no porto ao lado. Um homem ao telefone pede para eu entrar, depois diz que preciso sair novamente. E aí o cara fica nervoso e vai embora. Então ele é quem está na praia. Ele deve me dizer que tem alguns. Você pode entrar ou não pode, tem gente ou não tem gente, ou tem polícia ou não tem polícia. Então, ao invés de me dizer que tem polícia, ele pega o telefone e joga fora. Sim, ele fica assustado e vai embora. Ele vai embora, eu fico esperando, e aí eles chegam em um certo momento.
Sim, em um certo momento. Sobre mim, eles me viram, me localizaram pela câmera térmica. Nunca trabalhei embaixo, não se deve. É criminoso trabalhar lá, então eu sou preso e sou transferido para Málaga. Eles me levaram para longe da prisão. Ao chegar na ala dos recém-chegados, metade dos caras já me conhecia. Em uma semana, teria cerca de 30 toneladas para repassar se saísse no dia seguinte. Você já tinha pego o caderno de pedidos e estava cheio? O caderno de pedidos estava cheio. Então você vê, eu era um cara que... Mas sim que trabalhava quando o mar estava ruim. Então eu era sério e honesto. Quanto você pegou? 3 anos e meio, acho, porque fiz o que chamam de trator. Ou seja, quando você é preso com a mercadoria, seja 10 quilos ou 10 toneladas. É a mesma pena. Nesses 3 anos e meio, realmente surgiu o caso dos Crompton. Sim, então, seus transportes de barcos, né, de Perpignan até a Espanha, sim. E aí eles me mandam de volta para a França. Fui extraditado, cheguei em Villepinte e depois disso... Devemos estar em Villepinte, na periferia de Paris. Quanto à instrução, ela está na GIRS, Jurisdição Interregional Especial de Crimes Organizados de Marsella. Eles têm o processo das suas histórias de transporte de Crompton. E então aqui estamos falando de uma coisa que levou 20 anos para ser julgada. Teve anos inteiros que foram... em que o processo nem sequer foi aberto pelos juízes e a decisão de nos mandar para o tribunal, isso aí, eu nem sei mais como se chama isso. A decisão de envio ao tribunal. A decisão de envio ao tribunal só saiu 5 anos depois. O juiz encerrou o processo dizendo que iria para a 7ª. Após 5 anos, fomos julgados. É preciso saber que nessa história foi uma operação conduzida pelo juiz Tourner. Então foi ele quem fez isso. Mesmo assim, eles deixaram 37 barcos partirem. Desde o início, eles perceberam que era arriscado. A DN Red estava no segundo. A alfândega agiu de imediato. Não se pode tratar as pessoas como idiotas e fingir que não perceberam. Quando um barco desse se aproxima de outros, a reação é imediata. Além disso, eles nunca voltam. Eles nunca voltam, então eles são simplesmente colocados na água. Pois é, então a DNRED entrou em ação. No terceiro, normalmente, eles já deveriam ter parado tudo. E bem, eles deixaram 37 partirem. 37 barcos, sem nunca saber para onde iam, sem nunca controlar ninguém. Eu sou o único marinheiro nesse caso que foi controlado. Por quê? Porque eu fiquei no porto e fui para o hotel do porto, porque para mim não havia problema nenhum. Para mim, isso parecia normal, parecia totalmente legal. Porque quando fui contratado pelo N e depois pelo Jack não sei das quantas, eu faço perguntas. Eu digo, mas espera aí, isso que vocês estão fazendo é legal? Mas é claro que é legal. A prova disso é que esse tal de Jack nunca foi encaminhado a julgamento. Eu fui encaminhado a julgamento, sendo que foi ele quem me colocou na operação e ele não foi demitido. Como você explica o fato de ele ter deixado você ir 37 vezes? Quer dizer, não você, mas que eles tenham mandado 37. 2 anos depois que saí da prisão, encontrei uns caras em Marbella que me disseram: me diz, você era aquele que estava com nos negócios do Crompton na França. Eu disse sim. Eles me disseram: você teve sorte. Porque avisaram vocês que todos estavam sendo grampeados, que todos os carros de vocês estavam com escuta e que iam acabar com vocês. Porque na noite em que de fato o pai me disse que estava cancelado e que nunca mais ouvi falar dele, bem, ele tinha a intenção de fazer em um cargueiro que trazia produto, grandes quantidades de produtos que vinham, eles de... Já não era do Marrocos e sim da Colômbia. Isso não era mais do Marrocos. Em certo momento, havia um cargueiro e seus botes semi-rígidos iam buscar a parada. Então a gente suspeita de fato que o juiz deixou passar, esperando realmente que ele pudesse agir, porque aí, quando ele vê a apreensão de cannabis, isso vai interessar o povo. Então ele pensou ali... No dia em que eu for... ter o cargo com a CC. Pronto, acabou. Eu sou... Embalar é pesar. O juiz mais conhecido do mundo, é isso? E essa foi a ideia. Depois, de fato, bem, os caras, já que em tudo que é pagável e vendável, há, de fato, pessoas dentro dos grupos interministeriais de pesquisas que avisaram essas pessoas que me disseram que avisaram eles. Isso anulou a história do cargo. Isso anulou a história do cargo e todos voltaram para casa. Aliás, tem um epílogo. Nessa história, apreenderam 2 lanchas semi-rígidas, se não me engano. Então, eles apreenderam 2 lanchas semi-rígidas que deram para os bombeiros dos Pirineus Atlânticos, eu acho. Sim, por ali. Isso, essas 2 lanchas semi-rígidas são roubadas algum tempo depois. Sim, nos quartéis. Nos quartéis. A gente sabe que foi o Sr. N que enviou. Eu posso te dizer que enviou as equipes.
Eles recuperaram as 2 lanchas semirrígidas apreendidas que estavam com os bombeiros. Uma foi encontrada com 650 quilos do lado de Marbella e a outra nunca foi encontrada. Tinha uns colegas meio conhecidos. Bom, não sei, tinha uma garota, tinha uns caras meio famosos que pilotavam. Não eram marroquinos de Ceuta, não. Teve alguns. Eu vi isso. Mas comigo tem que saber que ninguém sabia que eu fazia isso. Ninguém sabia por uma razão simples. Eu trabalhei com pessoas. Eles nem sabiam que fui eu que tinha feito os deles. Eu não os via. No fim, ele contou do trabalho que fez, sem saber que fui eu quem fez e que estavam no barco. Eram caras que você via como intermediários. Eu só via intermediários. Eu nunca via as pessoas envolvidas. E eu realmente não queria ter nada a ver, nem contato com o pessoal do tráfico. Eu vinha somente para o barco. Eu dizia, onde está o barco? O barco está ali. Eu embarcava nele. Eu verificava todas as coordenadas, o procedimento. Eu colocava meu procedimento em prática. Eu dizia para ele, olha, tem que fazer assim, assim, assim. E pronto, era só isso. Porque quando chegava na praia, aí como é que era, né, a sua história? Porque então era encalhar, como a gente diz, chegava na praia. Mesmas botes infláveis grandes, mesmos botes infláveis com 4 motores, você vem devagar. Uma vez que você tem os caras, a gente até trabalhou na frente do cassino de Tetuão, de Tanger, na praia do cassino de Tanger. Tem um grande hotel em Tanger, no porto. Eu trabalhei lá, eu cheguei. Ela partia de lá. O bote inflável, eu chegava da Espanha com o bote inflável. Eu levava o bote até a praia, os caras me colocavam no outro sentido. Volto de frente para o mar. Depois você envia todos os pacotes. E do outro lado há um procedimento? Não pode chegar muito perto para não bloquear o barco. Como isso funciona? Tem uns caras na água. Não, mas conta, porque... Quando você chega na beira da praia, tem os caras que cuidam da chegada. Eles já estão na água. Você não percebe que... Não, mas eles estão pegando sua coisa. Eles pegam e me viram pro outro lado. Pronto para te puxar se algo acontecer. E então eles também para subir comigo se houver algum problema. É uma merda. Não vou deixá-los se atrasar. Eles sobem comigo no barco e a gente vê depois. E também de um jeito que, se eu pegar uma onda, não acabe parando na praia, porque aí já era, acabou. Depois, não dá mais para tirar aquilo dali. Eles têm carros 4x4 que vão até a praia. Eles têm uns carros 4x4 que descem até a praia e, se a gente tiver um pouco de sorte, tem o veículo 4x4 da Guarda Civil. Que vigia as operações em troca de um bom envelope recheado. E a história do Crompton, o que você conseguiu? Tribunal de Marsella, 18 meses e você já saiu. Não, porque é a mesma coisa. Marsella é extraordinária. Marsella, a 7ª vara, que é a vara criminal mais rigorosa de Marsella, que cuida de todo o crime organizado, tráfico de drogas e tudo mais, é lá que tudo acontece. A 7ª disse, anulamos o processo. A 7ª anulou o processo. Faz 20 anos, mas que histórias são essas? Ninguém se importa com esses 2 botes infláveis de 20 anos atrás. Não tem 1 grama de droga, não tem nada. O que a gente ainda está fazendo com esse processo guardado na gaveta? Então, eles anularam o processo. Só que houve recurso e isso foi parar no Ministério. E aí, então, eu fui parar na Corte de Apelação de Aix-en-Provence. E lá, por outro lado, eles não quiseram saber de nada. Já deram 20 anos. Deram pena suspensa para todos, mas ainda quiseram julgar. Acabou a navegação, Frank. Acabou totalmente desde que saí, já tinha terminado. Mas nunca estive nisso, você entende? Fiz isso pela adrenalina e pelo prazer de agir. O prazer de se impor um desafio. É isso. A mesma coisa que porque você subiu no... Você fez isso também. Você só fez uma vez, mas... Pela informação também. Pela informação, pelo canal, é isso mesmo, claro. Não, você fez isso porque também pensava, dane-se, quero ver no que dá. E quando dá certo. Quando você ganha dinheiro, continua. Sim, eu imagino. Então, eu não ganhei rios de dinheiro. Sinceramente, se eu tivesse que fazer de novo, honestamente, eu não faria. 3 anos da sua vida na prisão são 3 anos perdidos, é isso. E depois não. De certa forma, eu não faria de novo. Eu faria outra coisa. Talvez não algo dentro da lei, talvez não, mas não isso. Conheci pessoas que eram de palavra, mas também conheci, mesmo assim, muitos aproveitadores. Ah, bem, esse é o meio das drogas. Não, se eu tivesse que fazer de novo, eu não faria, isso é certo. Frank, muito obrigado por esse depoimento. E agora eu não vou mais te desejar boa navegação. Acabou. Obrigado por acompanhar as aventuras marítimas de Frank. Cada vez mais pessoas estão nos assistindo. E não se esqueça de se inscrever.